Bom, já estou ao vivo aqui. Vou compartilhar o link aqui para chegar um pessoal aí da escola. Pretendo não enrolar muito aqui nesse início. Salve aí quem for chegando. Por favor, puder compartilhar lá nos grupos de nossa escola, pra gente poder iniciar aqui, trocar uma ideia legal. Salve aí quem for chegando. Bom, já vou dar a introdução, porque essa live foi gravada, vai para o canal. E cadê o pessoal da escola? E a galera tá chegando aí, só um instante para poder iniciar. Salve aí, Jax Moreira. Aí, Jax. Lucas, ô Lucas, manda aí pra galera aí colar. Eu já vou iniciando por aqui, mas é bom que tenha uma galerinha. Salve aí, Macaulay. Bom, eu vou introduzir aqui. Essa live vai ficar salva, né? E eu vou mandar pro meu canal. Vou dar aquele grauzinho, né, no áudio e tudo mais. E por falar nisso, me falem aí se tá dando pra ouvir bem por enquanto o meu áudio, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui a reação ao flow de ontem, né? Vai ser só... Esqueci de abaixar aqui, né, deixar o volume baixo, mas tudo bem, acho que não atrapalha em nada não. Eu vou reagir ao flow de ontem, que o participante foi o Rafael Pittencourt. Para quem não conhece, bom, primeiramente eu vou explicar por que eu tô fazendo essa live aqui, né? Porque assim, tem um desdobramento, né, abstrato. E eu sempre percebo por que tá desdobrando algo depois, né, na minha vida, assim. Obviamente eu não deixo desdobrar qualquer coisa, mas eu digo, se aquele desdobramento não afeta em nada ali a honra e o amor e todo o trabalho aqui do nosso reino, então, obviamente, eu me permito vivenciar, né? E sendo assim, eu acabei entendendo um desdobramento da noite de ontem, né, de antes de ontem para ontem, né, na madrugada de antes de ontem para ontem, porque foi ontem que aconteceu esse flow, né, e eu peguei ele quase que ao vivo, tinha acabado de começar, então eu vi ele praticamente inteiro, né, à noite. Então o que acontece, na noite de antes de ontem, eu só tô explicando por que eu tô fazendo essa live pra galera entender, né, na noite de antes de ontem para ontem, que é quase na madrugada, né, ali na noite, eu encontrei um show, né, do Angra, antigo, inclusive é o show, até deixei aqui para me lembrar o nome dele, Angra Live AD Olímpia, São Paulo. Ele é da época do André Matos ainda, né, de 16/11/1998, no entanto ele foi reupado aí no canal aqui, ele foi reupado dia 6 de janeiro de 2022, ou seja, esse mês. Aí eu tive acesso a ele antes de ontem, né, e beleza, resolvi assistir e tal. E olha que interessante, eu fui perceber isso, olha que coisa interessante, pelo menos pra mim, né, pelo eu observando o desdobramento, eu acho muito interessante. Eu tava vendo esse show, e pra quem não sabe, Rafael Pittencourt, né, antes de eu entrar aqui no tema específico, o Eli entrou e o Eli tá ligado, né, na Escute Angra de tempos, né, mano. Então eles sabem quem que é o Rafael Pittencourt e tal. E o que acontece? Eu sempre gostei de Angra, não, no comecinho que eu comecei a curtir rock, quando eu era bem metaleiro assim, eu gostava mais de thrash e tal, então eu deixava o Angra mais de lado, porque ele é um pouco mais sinfônico, eles chamam de power metal, né? Quer ver, eu tenho uma definição, deixa eu ver como eles definem aqui, ó. Heavy metal, né? Eu também chamo de heavy metal, mas tem algumas pessoas que chamam de power metal. Então,
Eu preferi mais trash e tal, mas era pura... Como é que eu posso dizer? Preconceito mesmo, não tinha parado pra ouvir. Quando eu parei pra ouvir, eu vi que os caras são monstros pra tocar, né? São excelentes músicos. Isso é inquestionável, né? Obviamente que vai do gosto de cada um, gostar ou não, mas é inquestionável que são excelentes músicos. Rafael Bittencourt também, né? Mas eu... Então, o que eu quero falar por que eu tô fazendo a live? Eu tava vendo esse show, né? Que apareceu pra mim no YouTube, ele recomendou. Eu fui assistir e eu sempre dei mais atenção pro guitarrista Kiko Loureiro, que é do Angra também, né? Gosto mais da forma dele tocar e tal, e de forma dele pensar também. Só que nesse show, eu fui perceber, agora recente, sim, pra fazer essa live, eu fui perceber o seguinte. No dia, eu tava dando mais atenção pro Rafael Bittencourt, tava focando mais nele, né? Esse show é antigão, da época do André Matos, quem conhece Angra vai saber certinho do que eu tô falando. Então eu tava focando mais no Rafael Bittencourt, percebendo como a presença de palco dele é diferente do Kiko Loureiro, a forma de vestir. Vocês podem até olhar o show aí, chama Angra Live AD Olímpia São Paulo, né? Vocês vão achar, eu acho que é só procurar no YouTube que acha. Vocês vão ver, eu tava percebendo, né, a forma de apresentar dele, o estilo de roupa, né, e etc. Enfim, tava observando o Rafael Bittencourt, coisa que normalmente eu não faço, eu observo mais o Kiko Loureiro, por causa do jeito que toca, etc. Beleza, assisti esse show praticamente inteiro, não vi tudo, né, porque eu tava com sono, comecei a dormir e tudo mais, mas assisti muita das partes, como eu disse, fiquei observando mais o Rafael Bittencourt. Aí, quando eu penso que não, eu nem tinha percebido, eu percebi hoje isso, né, tinha até esquecido que tinha visto o show antes de ontem. Aí ontem vou ver, o YouTube recomenda, né, o Flow, que tá o Rafael Bittencourt. Aí eu fui assistir, aí eu notei esse desdobramento, falei, pô, já senti vontade de fazer uma live reagindo, só de ver a live em si, né, ver as coisas que ele falou lá, né. E então ainda conectou que na noite anterior eu assisti um show e eu tava focado mais em observar ele, coisa que naturalmente eu não fazia, né, não faria, observava mais o Kiko. Então, beleza. Aí eu assistindo ao vivo, eu sempre, claro, percebi que o Rafael Bittencourt e o Angra em si, eles filosoficamente, eles têm um alcance, como é que eu posso dizer? As letras deles são complexas, eles têm CDs, alguns CDs deles são conceituais, ou seja, conta uma história, né, começo, meio e fim, não é uma música, cada uma música falando uma coisa, é uma história contínua. Dou exemplo do Temples of Shadows, que é um dos CDs que eu mais gosto deles. Então, as letras eu já via que eram profundas, no entanto... quando eu comecei, por exemplo, o Kiko Loureiro mesmo, ele tem canal no YouTube também, ele tem um quadro que se chama, como é que é mesmo o quadro dele? Não sei o que lá, num quarto de hotel, em algum lugar no mundo num quarto de hotel, algo assim, já assisti todos. Comecei a perceber que ele tem pensamentos bem interessantes também, mas não é o caso agora falar dele. O Rafael Bittencourt, no entanto, eu já tinha percebido, sem conhecer, assim, sem aprofundar nele, que ele tinha posicionamentos meio esotéricos e tal, mas não sabia que tanto assim. Então, eu tô fazendo essa live por isso. Porque assistindo, eu fiquei surpreso com algumas coisas que eu vi ele falando. E aí eu conectei que eu tinha visto o show deles antes de ontem e meu foco tinha ficado mais nele, repetindo coisas que naturalmente não era pra ser assim, né? E beleza, eu resolvi fazer essa live aqui. Como eu disse, eu já vi praticamente tudo ontem ao vivo. Agora eu separei um trecho aqui pra mim assistir. Não sei se vou começar na parte exata que eu queria falar, mas eu quero que vocês já se atentem. Tanto vocês que estão ao vivo aqui, quanto vocês que vão me assistir amanhã, né? Provavelmente no YouTube. Se você tá me vendo no YouTube, então eu gravei essa live no dia anterior. Que a data é... Hoje é dia 13, na verdade. Olha só, acabei de... Esqueci. Hoje é dia 13, né? Doideira. Mas enfim. Hoje é 13 de 2022, de janeiro. Então, se você estiver vendo no meu canal, você vai ver no dia 14. E bora lá, ó. Só pra dar um exemplo por que eu tô assistindo. Primeiro ponto que ele fala, porque eu acho que ele fala isso pra trás, né? Não tenho certeza. Talvez não, vai falar durante aqui, né? Que ele é fã do Raul. Essa parte eu não sabia. Eu também sou muito fã do Raul desde os 17 anos de idade. Eu ouvia desde antes, mas fã eu virei desde os 17. A letra dele começou a fazer eu prestar atenção e questionar muitas coisas. Então... Faz tempo pra caramba que eu sou fã do Raul, bem antes deles, e só do Angra faz o quê? Uns 14 anos que eu escuto Angra, né? Porque é nisso mesmo, na casa dos 19 anos que eu comecei a querer ouvir Angra. Então é isso, ó. Eu vou assistir porque, só pra concluir aqui,
eu já percebia que eles tinham essa visão nas letras meio esotérica, mas eu não sabia que o Rafael Bittencourt tinha uns posicionamentos mesmo, eu digo assim, em questão de vida, forma de vida, pensamento e atitude bastante esotéricas, inclusive fazendo técnicas técnicas no geral que eu já utilizei na minha vida também. Agora tem 3 pessoas ao vivo, acabei de ver. E é isso, aí eu fiquei meio impressionado, então vocês vão entender melhor o porquê e tudo mais no decorrer do meu react, senão eu adianto tudo aqui e perde a graça, mas fique atento sobre o lance das técnicas e tudo mais. E outro ponto que eu quero falar é que durante a live toda, pelo menos na minha perspectiva, eu percebi a intenção, tem hora que o Igor com o Monark, por não alcançar o nível do que ele tava falando, ficava meio que rindo, tal, não entendendo, achando que ele tava brincando, era coisa séria. Tudo que ele fala, porque se pudesse, eu reagiria a live inteira, mas é muito grande, aí eu demoro, tá vendo? Cada ponto eu demoro pra falar, aí ficaria gigante essa live. Então não dá pra me falar tudo, mas pra quem fosse depois se interessar, quem é fã de Angra e tudo mais, for ver, vai perceber que... Não sei se vai perceber, mas já vai perceber porque eu tô falando, então. Que o Monark com o Igor não alcançava o que ele tava falando. Então tinha hora que eles pensavam que ele tava brincando. Ou quando ele ia falar de uma coisa que envolve ali questão sexual, por exemplo. Eles achavam que tava indo por baixo, mas ele já tava no outro ponto, lá em cima, falando. Então é bem interessante por isso. Então eu percebi ali que o Monark e o Igor respeitam ele pra caramba. Tanto que ele já foi no Flow umas 3 vezes. Eu acho que a primeira vez sozinho, mas já foi 2 vezes com os parceiros deles. E mesmo respeitando, eles ficam rindo e tudo mais, achando que ele tá brincando. Eles não estão debochando dele nem nada, eles não estão entendendo. E ele percebe já que eles não estão entendendo, porque deve que ele já convive com isso aí há muito tempo, ele entra meio que na brincadeira e tal, mas mesmo assim ele vai passando a mensagem. Então quem entende, entende. Quem não entende, entra na brincadeira e vira uma coisa só e não perde o respeito ali, porque dá pra ver que eles se respeitam. Então espero que esteja bem clara a introdução aqui, nessa longa introdução. Vou dar um salve aqui na galera que está participando e vou entrar aqui. E eu vou dizer que vai sair só o áudio aí pra vocês. E é isso, quem quiser assistir depois é só procurar lá no Flow. É o último Flow aí de ontem, eu deixei um número tudo certinho. É o Flow 500 e alguma coisa. Cadê? Acho que 534. Deixa eu olhar certinho, porque senão eu... 531, Flow 531. Porque ele já foi outras vezes, né? Se vocês procurar pelo nome dele, pode achar outro. Eu tô falando do de ontem, né? Então vamos lá, deixa eu dar um salve aqui. O salve, né? Os primeiros já falei, mas vamos lá: Jacques Moreira, Lucas Swarsbold, Macaulay, Márcio Vieira, Jacques Moreira, Fred Bezerra de Oliveira, Rose Ferraz, Tatiele Silva, Sávio, Elielton, o Eli, né? Salve aí. Gustavo Borba, salve, mano. O Eli já chega comentando, né? O Eli conhece Angra e a gente se conhece, a gente já conversou bastante sobre Angra. E... enfim, teve uma fase que o Eli curtia mais Angra do que eu, né? Porque ele sempre foi mais desse lado, assim, um pouco hard rock, power metal, melódico, né? E eu era mais pro lado thrash metal, Metallica, Megadeth e papapá. Só que aí depois eu vi que era besteira, né? Eu falei, porra, como é que eu não curti esses caras? Esses caras tocam essas bandas que eu curto com o pé nas costas, como dizem, né? Só que eles escolheram esse estilo justamente por ser muito mais virtuoso e complexo. Entende? Você pode comparar com... Inclusive tem, você pega o primeiro CD, Angels Cry, você vai ver várias partes de sinfonia mesmo, nível Beethoven e etc, entendeu? Os caras são pica mesmo, foda. Deixa eu ver o que ele tá comentando. Sim, na época do metal, eu tirei foto com ele. É verdade, né? Você tem foto com ele, cara. Eu não lembrava. Tem até um CD do Bittencourt Project. Verdade, sei que o ele tá falando é real. Se eu não me engano, eu já até vi a foto, eu tinha me esquecido. Autografada com... ele tem a foto, tem a autografada, hein? Maneiro. Esquecido no guarda-roupas. Então, beleza, é isso aí. Li Moreira, São Marcos, salve aí, mano. Marley Lucílio, salve. Deilon, salve aí. Matheus Rocha, salve. Thiago Vulcão, salve. AK Luana, salve. Williams Rodrigues, salve. Cauã Romário, salve. Romaro, salve Cauã, né? É nóis. Bora lá começar, senão vai ficar muito longo. Já tô aqui há 14 minutos, né? Então bora lá, ó. Eu vou, provavelmente não, tentei pôr numa parte aqui que eles estão falando coisas filosóficas, do tipo, tô falando desse mundo, inclusive eles falam de metaverso, por isso eu tô falando, daria pra reagir a várias coisas, talvez eu até faça outro reacts em outros dias, em outros trechos, mas eles, aqui eu acho que eles já falaram de metaverso e tudo mais, então eles estão, e falaram
aquele que fuma pra caralho, o Snoop Dogg, comprou um terreno no metaverso de tantos... Enfim, eles entraram em vários assuntos. Aqui eles estão no meio desse assunto e eles estão filosofando sobre... Como o Rafael Bittencourt, ele é das antigas, né? Ele é de 70, mas em 80 ele começou a carreira no Angra e tudo mais. Então ele questiona essa questão de aonde irá parar esse lance, né? De tipo... a tecnologia, ele vê a necessidade, tanto que ele está incluindo o Angra, vai ter um Angra verso, não sei se estava brincando, mas talvez seja sério mesmo, ele vai incluir o Angra no metaverso e tudo mais, porém ele preza também por essa questão, tipo, por exemplo, aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu quero introduzir vocês na conversa, para não ficar uma coisa esquisita. Nesse ponto aqui, ó, eles estão falando sobre, por exemplo, o Rafael, ele vai falar que, ainda que ele entenda toda essa questão e tenha que participar da tecnologia e participa, ele ainda gosta de viajar e desplugar da tecnologia e tudo mais. Então, bora lá. É isso o papo, vamos nos introduzir. Tá tudo ok aí o som, galera? Salve aí, Wesley. Tamo junto. Bora lá então, vou começar aqui, né? Tem partes que eu vou mais ouvir, assim, e vou comentando, galera. O pessoal da escola já manja bem. O que for preciso eu falar e pontuar, que eu ver que eles estão boiando na medida das possibilidades, eu vou posicionar. E por aí vai. Eu gosto de mato, eu gosto de explorar, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de Mas você consegue andar ficar assim, descalço. tipo, 10 dias no mato? Sim. Você gosta de ficar 10 dias? Porque eu tenho um limite, assim, tipo, 4 no máximo dias viajando. Depois eu Tá quero dando muito pra ouvir jogar bem aí, jogo. pessoal? Comenta. Ah, por entendi. favor. É bom. Eu acho que 10 dias... Eu entendi, tem um limite. Eu concordo que tem um limite. Eu não sei se o meu limite é 4 dias, mas 10 dias sim. Agora em dezembro eu passei 10 dias antes do Natal lá nessa praia. E, pô, gostoso de Foda, ficar, cara. né? E tu já foi pra lá quantas vezes, cara? Ah, muitas vezes. Eu vou há Toda uns hora. 10 anos, umas 2 vezes por ano. Então, já fui muitas vezes. Mas você fica na praia, assim, tomando sol, tu toca um violão, o que você faz? Eu deixo a intuição dizer o que é o próximo passo. Viu? Tipo- Ó, que já começa interessante. Eu não sabia que ele era tão guiado assim. Eu não sabia que ele era tanto da intuição. Na verdade, eu não sabia muito sobre o Rafael Bittencourt. Eu só sabia que ele tocava muito bem pra caralho. Não dá pra chamar ele de guitarrista básico, porque ele sola pra caralho. Mas eu focava mais no Kiko Loureiro, né? Mas, enfim, bora lá. Só que olha o que ele fala aqui. O Monark pergunta. Pergunta pra ele como que ele se organiza quando ele sai. Quando ele quer sair de todo esse teatro pra ir pra natureza. Aí ele falou, pô. Eu não, qual que é o próximo passo? Porque ele perguntou o começo, né? Enfim, vocês acompanharam aí, né? Ele fala, não, o próximo passo eu deixo pela intuição. Só que aí depois ele percebe que eles não vão entender bem, aí ele meio que mostra que tem um pré-passo, mas não tem um passo a passo. Ele depende do momento ali. Tanto que ele vai falar que ele gosta de surfar. E ele fala, pô, mano, é bom e tal. E ele, eu gosto, mas no entanto eu não surfo, porque eu gosto de surfar com a galera. Ele não tem a galera pra surfar, aí eu acabo não surfando. Mas bora lá. Realmente, fico na praia, deixo o sol esquentar, bebo. Ah, e outra coisa. Ó, agora ele fala bebo, e o Monark ainda fala justo. Antes de qualquer pessoa aí, seja lá quem for, espiritualista, namastê, e qualquer pessoa aí, sei lá, de igreja, qualquer um que venha a ver, querer julgar o cara, os da igreja vão julgar por causa, não pode beber. Na Bíblia fala bebeis, mas não embriagueis, por exemplo, se for falar de religião. Agora se for falar de vamos dizer assim, de lógica, né, de sanidade mental, esse cara é virtuoso pra caralho. Ele é cofundador da banda Angra, que é uma das bandas mais famosas do mundo, né? É disco de ouro no Japão, na Alemanha, no Brasil, por aí vai, é reconhecido e etc, etc, etc. Então, né, bora lá. Vou no mar, tem um pier, mergulho do pier, vou, tal. Eu gosto de surfar também. Ah, da hora. Aí, ó. Pra surfar. Opa, deu Gosta de também. surfar. Só que eu surfo, nem sempre eu tenho companhia, então também às vezes eu também não surfo. Fico só lá, toco violão e tal. E, cara, eu fico de boa mesmo, assim, sabe, assim, sem eu ter o que fazer. Sem ter o que fazer e com menos acessos ao mundo, à janelinha do celular. Aos poucos eu vou desligando, aos poucos Você eu vou meio tem que essa regra assim, desligando. tipo, não posso... Eu gosto de desligar, cara. É bom, é bom. Eu gosto de desligar. Durante a pandemia, eu teve bons meses que eu desligava sempre entre 5 e 6 da tarde. Sabe, 5 e meia, 6 e meia. No entardecer eu desligo.
Faz sentido, isso é bom até pensando na questão... Ó, pra deixar bem claro aí, pra quem chega também no meu canal, ou dessa live aqui mesmo, ajuda aí a compartilhar, galera, em grupos afins, tanto de metafísica, espiritualidade, quanto, sei lá, de música, fiquem à vontade, né? O título dá pra jogar em música e por aí vai. Mas pra quem estiver chegando, alguns pontos eu percebo que o Rafael não consegue posicionar, apesar dele, entendeu? Tipo assim, quem sou eu pra posicionar? Mas em questão de conscienciologia, de entendimento geral, eu entendi além dele, tá ligado? Então tem coisas ali que não vai conseguir posicionar bem, que eu posso até arrumar aqui, ou então, por exemplo, eu vou indicar o livro Lúcifer, daqui a pouco eu mostro, porque ele é músico, tenho certeza que se ele ler o livro Lúcifer na parte da música, ele vai entender na mesma hora, por que tudo é tudo na música, etc e tal, e vai entender também algumas coisas que ele tenta posicionar, aí os caras ali do Flow ficam também, isso aí entender e pá, né? Mas enfim, tem coisas que eu vou arrumar aqui, né? Pra quem puder acessar, concluir. Cerebral ali, né? Pra contemplar o fim do dia, a chegada da noite. Fim do dia quando a gente tá, né, querendo descansar e o celular não deixa, né? Tipo, o biológico... E o Rafa é meio Ho'oponopono também, né? Ho'oponopono começa por aí, ó. O monarca não vai saber o que é Ho'oponopono. Agora, fraga só. O Igor, ele fala meio que na intuição ali também. O Rafa é meio Ho'oponopono, porque o Igor também gosta de Angra. O Igor também gostava de metal quando mais novo, principalmente. Então ele acompanhou a carreira do Angra, sabe muito bem como é que é. Vocês vão entender por que ele fala que ele vai falar agora, porque que o Rafael Bittencourt, ele chamou de Rafa, eu tô falando de novo, né? Mas porque o Rafael Bittencourt é meio Ho'oponopono. E ele falou bem que no instinto. Só que nem eu sabia que o Rafael já praticou o Ho'oponopono. Ele vai falar aqui, começa por aí, ó, Ho'oponopono. Pra quem não sabe, eles não vão falar isso aqui, então eu já vou introduzindo. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana, né? Utilizada há muito tempo. Aí a outra parte eles vão explicar, mas trabalha ali o processo cognitivo, né? Você reformula ali através da lógica e da repetição e da intenção a sua sensação e emoção. Então você vai ecoar, né? Você vai vai ondular, né? Uma onda diferente, então você vai receber de volta em proporção àquilo que você emanou, porque não adianta você pensar, você tem que sentir aquilo que você pensou, porque o que você atrai é o que você sente, não o que você pensa, falando de forma bem quântica assim e lei da atração, né? É claro que existem uns reposicionamentos, etc, que envolve Cristo e tudo mais, mas eu digo assim, se você for olhar na questão quântica assim mesmo, de colapso de onda, de lei da atração, que é o que a galera bastante gosta, o segredo e tal, é assim que funciona, né, o Ho'oponopono, para isso que as pessoas usam o Ho'oponopono, entendendo ou não, é para isso, para remodular ali suas sensações e a partir disso atrair para si mesmo emoções, por consequência até coisas mesmo melhores, né? Não mais coisas indesejáveis, porque tipo assim, de novo, tudo que você ressoa você atrai, porque na Bíblia tá assim, aquilo que eu mais temia era o que eu vivenciei, porque se você teme, você ecoa o que você temeu, portanto você atrai aquilo que teme, né? Eu de novo volto a dizer, é claro que tem como, entre aspas, você anular isso através do processo messiânico ali, né, enfim, mas não vou entrar nisso agora, que se por acaso o Rafael, por exemplo, o Bittencourt, ou uma galera que tá mais nesse ponto chegar, isso pode afastar, e não é o que eu quero que eles entendam primeiro para depois entender esse ponto, que isso é importante, né? Eu penso assim, e assim que eu funciono é assim que graças a Deus muitas pessoas chegaram, né? Através de mim, no caso. Cada um vai trazendo, né? Cada um tem seu corpo e sua forma de ver e por aí vai. Então bora continuar. Cara, eu fui lá na casa dele lá, tem aquela porra, um sino que faz... Aquele é um sino tibetano. Sino tibetano. Aqui na escola tem, né? Inclusive tem um dos campos no encontro que o Bob leva, né? E faz ele. Você vai girando aqui por dentro, ele ecoa um som, né? E na medida que você continua girando, esse som continua ecoando, né? E ele tá falando, aí eu já comecei a ficar surpreso, o Rafael Bittencourt é isso, mas eu já até sabia mais ou menos, que eu já vi os clipes do Rafael, ele sempre tende mais pra esse lado, inclusive um dos CDs, né, o Garden of Eden, esse mesmo nome, já tá com... Inclusive eu gosto de todos os CDs, entende? Tem uns que eu gosto menos um pouquinho, tem uns que eu gosto mais. Eu gosto de toda a formação, que teve 3 vocalistas, o André Matos, eu gosto pra caramba dessa formação, com os 3 CDs principais, né, estúdio. Depois veio o Edu Falaschi, que também gosto muito, inclusive o Temples of Shadows com o Edu Falaschi, que é o CD que eu mais gosto deles. E depois o Garden of Eden, né, que já é o Fábio Leone, né, que é vocalista inclusive de uma banda que ele gosta, que é o Rhapsody.
E ele chegou recente, e um dos CDs que eu não tinha dado tanta forma, eu só ouvi umas músicas quando lançou em 2018, que é o último CD, mas hoje, à tarde aqui, me preparando para fazer a live e tudo mais, eu até ouvi ele todo, entendeu? E é um excelente CD. Vou ouvir mais, né? Bom, é isso, né? Acho que eu não me perdi aqui do raciocínio, não. Bom, eu pausei aqui por causa do sino tibetano, né? Cara, o cara tem um sino tibetano que tem um bagulhinho que fica rodando assim, volta assim, fazendo um barulho. É da hora. Tipo, o apartamento dele tem barulhinho de água, tá ligado? Da hora. Ó, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado muito com o preconceito. Você viu, por exemplo, um metaleiro, né? Heavy metal, thrash, tal e tal. O cara tem barulhinho de água aí na casa. Tem sino tibetano. E ele tem toda essa vibe zen, entendeu? Ele é puxado pra vibe zen. Sim, porque então, você usa uma fonte para os gatos. Ó, como ele já percebeu de todo esse percurso, já tem 1h41 de live aqui deles, né, no caso, ele já percebeu o ritmo deles, então ele brinca, né, não, a fonte é pros gatos. Mas vai vendo como é que vai desdobrando ali o som, o ritmo, né, porque é pros gatos também, mas não é. Tem um significado dele ter o sino tibetano, ter esse barulhinho em casa, só que como eles estão alcançando, ele tenta ir por baixo, né, pro lado mais binário. Não, é pros gatos. Mas saca, vamos... Tira, tu tem uma porra de um bagulhinho de água lá mesmo. É uma fonte de pedra e tal. Mas você tem gatos? Tenho. Então também é uma fonte de gatos. É uma fonte. Viu? Aí o Monark meio que pegou no abstrato. Mas você tem gatos? Só pra ver se você tá falando sério ou não. E lá, então tá, então também é uma fonte de gato. Também é uma fonte de gato. De gatos também, é que só um dos gatos que realmente toma na fonte. Ó, só um dos gatos que realmente toma na fonte. Ou seja, enfim, bora lá. Sério, o outro, filho da puta. Gato é um bicho filho da puta, eu entendo um pouco aquele macaquinho. Ó, ele falou, gato é um bicho filho da puta, eu entendo um pouco do macaquinho. Porque durante, por algum motivo que eu não lembro qual, eles colocam um vídeo onde tem um macaquinho zoando pra caralho um gato, entendeu? Aí entra uma brisa dele, que ele fala, deixa, outro momento a gente reage a outros cortes, né? Senão vai ficar muito longo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ele fez um comentário. Olha lá, sim, o Rhapsody, provavelmente a banda que eu mais ouvi na vida, tô ligado? Acho que até mais que Kiss. Pode crer, porque ele é muito fã do Kiss também, né? O Kiss eu já sou fã das antigas, muito fã das antigas. O Angra foi depois, mas mesmo assim é das antigas, eu tô falando, olha, 14 anos que eu escuto Angra. No mínimo, né? É um pouquinho mais, mas 14 anos não tô falando besteira e nem mentira. Não conheço, depois eu vou dar uma olhada. Pô, Angra, mano. Tá louco. Eu tô dizendo assim, dependendo do seu gosto, mas se você tiver uma tendência pra gostar de rock e tudo mais, com certeza você vai se arrepender. E se você tiver noção de música, com certeza você vai admitir o nível de musicalidade dos caras, do Rafael Pittencourt, Kiko Loureiro, de qualquer um deles, do baterista, do vocalista. Eles são músicos exímios, entendeu? Não é qualquer um deles e outra, em qualquer formação, não é qualquer músico. São músicos acima da média, em questão de conhecimento musical. Não tô falando, ele criou uma música que eu amei. Não, o gosto musical é diferente. Uns vão gostar de um coisa, outros vão gostar de outro. Mas tô falando em questão de lógica, de observação. Eles são excelentes músicos, inquestionavelmente. Inclusive o Kiko Loureiro foi professor do Nando Moura, né? E o Nando Moura rasta mala de ser guitarrista bom e tudo mais. E eu não tô falando que ele é ruim, mas ele rasta tanta mala que o Kiko Loureiro já criticou ele algumas vezes. Mas enfim, nessa questão de música, né? O Kiko Loureiro foi até na casa dele uma vez. E eles são amigos, entendeu? Eles eram amigo não, o Kiko Loureiro era professor dele. O Nando Moura já fez vídeos falando sobre o Kiko Loureiro e tudo mais. Desde o ano passado, até agradecendo o Kiko Loureiro, etc e tal. Angra, galera, Angra é uma banda brasileira, entendeu? Os caras são brasileiros. Agora o Fábio Lione, ele não é brasileiro não, ele é estrangeiro. Se o Eri quiser complementar aí nos comentários, ele tem mais intimidade com a banda Rhapsody e com o Fábio Lione, né? Mas fora o Fábio Lione, eles são músicos brasileiros que fizeram sucesso mundialmente, principalmente no Japão. O Japão ama esses caras demais, entendeu? Demais. É o lugar que eles fazem, assim, principalmente no começo, eles faziam mais sucesso no Japão que no Brasil, para vocês terem noção. E, por exemplo, tem a música dos Cavaleiros do Zodíaco. Tô lembrando essas coisas agora. A música dos Cavaleiros do Zodíaco, Pegasus Fantasies. Em brasileiro, quem fez a música brasileira lá, né? Passa a elevar o cosmo do seu coração. É o segundo vocalista do Angra. É o Edu Valasque. Tanto que toda vez o show do Angra, que o Edu Valasque tava, eles ficavam pedindo pra cantar Pegasus Fantasy, entendeu? No show do Angra. Porque é o vocalista do Angra. Bora lá então, vamos continuar. Um pouco eu entendo. Mas assim, não com a mesma violência, mas assim,
Eles são metódicos, né? Então um dos nossos gatos, ele gosta de tomar num potinho de plástico. Olha que doido, olha que doideira. Meus gatos também tomam no potinho de plástico, eles tomam desde sempre, né? Nunca tiveram dificuldade, porque desde sempre eles nasceram comigo aqui, com nós aqui. Então desde sempre a gente coloca, eu tô olhando pra ali porque eu tô vendo o potinho. Então eles acostumaram, mas olha que interessante o que ele fala, porque essa lenda e é fato que os gatos, eles gostam de água em movimento, né? Eles não gostam de água parada. Então fraga ele falando o que o gato dele faz. E é engraçado, porque para tomar água, ele não gosta que a água esteja parada, então ele empurra o potinho. Não é que ele não gosta, ele tá falando como se fosse o gato dele. Normalmente, né, não é regra, é regra, mas existem exceções, mas normalmente o gato não toma água parada. A água se agita. Caralho, que gato retardado. A água se agita. Aí o Igor, que gato retardado. A norma é o gato tomar água em movimento. Então o gato não é retardado. Às vezes ele ainda dá um tapinho na água para ver ela fazer uma ondinha específica. Quando ele olha, agora tá bom, aí ele bebe. Eu não sei se eu atrapalhei, vocês ouviram, eu fui comentando muito junto, o Igor falou outra coisa, eu tentei rebater, mas ele só falou, né, que o gatinho, a água tá parada. Pra não ficar parada, ele bate a mãozinha. Aí no que mexe, ele ainda fala que ele dá um tapinha na água, observa a água e tal, pra depois bebê-la, né? Vai entender, cara. Que Gato tem essas são coisas. os gatos velhos que tu tem? Nada, são novos, cara. Tem 4 anos por aí. São novinhos. Não. Então, mas o apartamento do cara é tudo assim, Ho'oponopono. Tá? Sim, tem um astral, né? Tem um astral. Então, o Ho'oponopono foi a primeira coisa, né? Não, ele ainda nem falou sobre o Ho'oponopono, ele vai falar, mas vocês entenderam, né? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana, antiga, né? Se quem se aprofundar é só pesquisar depois. Eu já usei bastante, anos atrás, já usei bastante. Assim como várias outras, né? Tu canta os mantras também, cara? Canto. Canta mesmo? Canta mantra. O próprio Ho'oponopono é um mantra. Não canto, eu repito pra mim mesmo, né? Na verdade. Quietinho, em silêncio? Sim, no caso do Ho'oponopono são 4 palavras, né? Simples, Ele meio que esquece um pouquinho, mas é normal, porque as pessoas meio que trocam alguma dessas palavras, cada um, assim, vai difundindo, igual telefone sem fio, eles vão meio que trocando a palavra de lugar, mas não o sentido delas. Mas o sentido correto é só vocês procurarem lá na raiz, mais havaiana, né? De onde surgiu, por assim dizer, nessa linhagem temporal e tudo mais. Sou grato. Acho que a gente já falou sobre Mas sou grato, me desculpe, sinto muito, né? Não, me perdoe, sinto muito, eu te amo. É isso. Você tem que repetir isso. Aí você vai fazer isso assim. E, engraçado que ele vai explicar. Que não, eu tô adiantando, né? Isso é meio chato, mas só pra vocês perceberem que ele tem uma noção boa. Porque ele explica e depois fala, pô, ele pode estar pensando assim, eu não sei, eu não tô lendo o pensamento dele. Enfim, mas ele fala. Não pode ser só repetição. Vou deixar ele falar, depois eu explico por que ele falou. Primeiro você faz, vamos dizer, para uma consciência maior, depois você pode fazer assim, para o mundo, para a humanidade. Isso aí é interessante, olha pra você ver. Isso aí é ele que tá falando dessa forma. Que o Ho'oponopono, você pode fazer de qualquer jeito que você quiser, pode direcionar uma pessoa para si mesmo. Ele fala assim, primeiro você faz com uma consciência maior, depois você vai para a humanidade, aí depois você vai fazer por coisas particulares, ele vai chegar nessa conclusão, mas, entendeu? Vai de cada um, mas eu tô gostando do que ele tá falando. Primeiro você vai para a consciência maior, depois você vai para a humanidade, aí depois você vai descendo, aí você vai trabalhando seus traumas. Você pode fazer para si mesmo, para as pessoas, e depois você começa a fazer para os seus desafetos. Você começa a trabalhar, imagina os seus desafios. Então esse é o mais profundo, seus desafetos. Ou seja, a gente sabe, né, que a realidade ela é criada de dentro para fora. Então o que você vê externamente é observações, né, do mesmo processo atômico, né. Quem chegou aí no canal e não entender ainda, tudo o que existe são percepções cognitivas. Eu não vou entrar muito profundamente, eu peço que vocês assistam outros vídeos. Tem 4 aulas que eu guiei aí, baseada nesse livro aqui, né? Que eu guiei, essa palavra que eu queria dizer. Que eu guiei, né? Mas é um estudo desse livro aqui, Lúcio, onde a verdade é lei, como ele é bem grande, ó. Como eu disse, tem um estudo profundo aqui sobre música. Quem não quiser a parte histórica e tudo mais, porque dependendo das pessoas pode ficar confuso a princípio, né? Quem chega com formações, por exemplo, políticas formadas, uns vai falar... nossa, capitalista, outro vai falar, comunista, esquece. Então, para não correr esse risco, quiser para os músicos, quiser ir direto nas partes da música, ali para os 300, 340 e pouco, vai ter as partes da teoria musical. Aí, diante da percepção da profundidade do que é falado aqui, eu duvido que a pessoa não vai querer ler o resto do livro, né? E vai pensar que o resto do livro está errado. E se ler o livro todo, vai concluir o todo. Por isso não pode tirar a conclusão precipitada. Se você leu esse pedacinho, você não entendeu. Você tem que ler ele todo, né? Mas é isso aí. Daria para entender também, que a gente está estudando há muito tempo na escola, mas eu digo, para quem não estuda aqui na nossa escola, tem que ler o livro todo para entender o que o livro está falando.
Bora voltar aqui. Feto e fala: sou grato, eu te amo, me desculpe e Sinto muito. muito. Exato. Aí você fica, você vê que é difícil de lembrar. Aí você vai fazendo, e realmente tentando incorporar a sensação mesmo de estar grato, né? Porque uma coisa é você repetir pra si, que nem te falou até aquele dia lá que você falou, pô, vamos agradecer. Sim. E tal. O ser grato é um exercício, assim, de sentir a gratidão, não só repetir, não é? Sim, e eu tava vendo uns vídeos na internet que parece que cientificamente o sentimento de gratidão tá muito conectado à felicidade. Olha só. Isso que vai puxar outra questão. O Monark está afirmando que ele viu um estudo científico que mostra que realmente o sentimento de gratidão, no final das contas, vai te trazer imunidade. E faz todo sentido, né? Se for parar para explicar aqui, é porque vai reformular os seus... Porque se você sente raiva, ódio mesmo, não é ficar irado no momento e voltar, é sentir ódio. Se você sente ódio, você começa a inibir neurotransmissores e etc. Então você vai criando, vamos chamar assim binariamente, doenças pro seu corpo, né? Então se você se sente grato, é o oposto disso. Você está agradecendo por tudo. Então você começa a produzir, falando binariamente, neurotransmissores que vão cuidar do seu corpo, das partes que estão danificadas, por assim dizer, né? Você vai reformulando, então você vai se curando. Então o Monark fala que tem um estudo científico que mostra que trabalhar a gratidão, se você conseguir sentir gratidão, isso vai te trazer imunidade. Entendeu? Por quê? Você vai ficar mais forte, né? Vai fortalecer ali o seu ser. Então isso aí vai puxar uma outra questão, que ele vai falar, e sabe uma outra coisa que dá muita imunidade? Isso é bem interessante, porque eu já conheço isso de tempos, né? Já praticava isso há tempos, mas uma vez até aqui, quando eu estava... Até aqui no reino, a gente pratica esse lance, não vou dar spoiler, né? Na hora que chegar na parte certa eu falo. Mas isso vai puxar uma outra coisa que traz bastante imunidade. E depois a gente explica um pouco por quê, o Rafael vai tentar explicar, e aqui a gente até executa isso, né? Realmente ou para trazer aquela estabilidade novamente, ou para ficar imune, né? Quanto mais você faz, mais imune você fica, que é adiantando, não vou falar exatamente o que é, mas é um contato direto com a natureza, e esse contato direto com a natureza, como tudo é uma torus, você reforça ali seu campo magnético, eles chamam de aterramento. Mas para quem já manja, já deve ter captado o que é, né? Que técnica que é. Mas bora lá então. Como eu cortei, ele falou do Ho'oponopono, falou de que não adianta repetir, né, sou grato, você tem que sentir gratidão. Aí o Monark interrompe, não, o Monark complementa o que ele está falando, existe um estudo científico mesmo, ele vai completar, né, provando que realmente se você trabalhar isso, você fica imune. Aí prossegue. Felicidade também. Pessoas que são gratas tendem a ser mais felizes. Eu não lembro onde que eu vi, se quiser procurar esse estudo aí. Mas sim, por exemplo, gratidão, agora, cara, vamos chegar na questão da imunidade. Importante. Eu acho. Porque se você tá feliz, porque você é grato pelo que você tem, né? Você, como você vai ser feliz se você não é grato pelo que você tem? Não, ainda tem mais uma parte importante também que eles vão falar. Tem, tá ligado? Exato. Se você não é feliz, como você é grato pelo que você tem? Bora lá. Exatamente. E a outra coisa assim, como ser... Boa, olha como... o Rafael, exato, mas outra coisa, como ser feliz... Feliz e grato num momento de dificuldade, né? Como ser feliz e grato num momento de dificuldade? Porque o Monark pode falar, se você é feliz, você é grato. Porque como você vai ser grato se você não for feliz? Aí o Rafael rebate. Então como você ser grato sem estar feliz? Como você ser grato na merda, né? Bora lá. Como ser feliz e grato? Só que ele não conclui, né? Eu vou tentar concluir aqui essa parte de forma breve. No momento que você está se sentindo prejudicado, como ser feliz e grato no injusto, você se sente num desafio muito foda, e tal. Difícil, né? Eu tenho um filho da puta tirando meu sono. Cara, como que eu vou ser feliz e grato nessa hora? Que você entendeu? Você tem que trabalhar essa porra, não sei. Isso que é a porra do Ho'oponopono. Tem que ficar repetindo essa merda. Tem que utilizar essa merda. Ele mesmo não sabe muito bem. Mas se você só consegue ser grato de verdade diante de qualquer adversidade, diante de um mundo injusto e tudo mais, se você tiver como foco não mais os seus sonhos ilusórios e traumas, etc. Se você tiver algo maior que você mesmo. Entendeu? E esse algo maior tem que ser a honra e o amor. E o seu princípio Deus, né? Deus como o amanhã. Você tem que entender o processo da luz, o processo temporal. Como eu já disse, veja outros vídeos aqui. É só vocês estudarem o Cubo de Metatron, né? O 7/12 Momentos Eternos. O Cubo de Metatron vocês acham pra todo lado aí na internet. Mas eu tô falando assim, a forma que a gente explica aqui na escola. 7/12 Momentos Eternos. Você entendendo isso, você vai entender
que o Sol é a prova de que as cores estão alinhadas. As estrelas, milênios após milênios, o nosso mestre Bob Navarro, fundador de nossa escola, escritor desse livro aqui, ó, ele sempre afirma e reafirma. Se pegar um egípcio de 50 mil anos atrás, colocar aqui, eles conheciam o céu, né? Os posicionamentos, constelação, tudo, cada posicionamento, eles sabem. Se pegar, e hoje em dia a humanidade pouco sabe, poucas pessoas. Mas se pegar um egípcio e colocar aqui hoje, eles olharão para o céu e definirão de novo de onde estão cada estrela. Elas estão ainda no mesmo lugar. Então, isso acontece, o sol brilha, as cores estão alinhadas, o arco-íris tem 7 cores, exatamente porque a simetria ela é perfeita. Então, o que acontece? A justiça venceu, o certo venceu, entendeu? O simétrico venceu, então amanhã está garantido, e esse amanhã é Deus. Entende? Você não precisa, por isso que Jesus falou, não preocupei pelos dias da manhã, que cada dia traga sua própria preocupação. Se Deus cuida dos pássaros, das aves, não cuidará de você, que é um ser humano? Entende? Então, a partir do momento que você entende que tudo, independente do que esteja acontecendo nesse momento, Deus é justo, Ele sabe de tudo que está acontecendo, mesmo que a nossa visão limitada, a visão limitada de qualquer um veja um mundo injusto, Deus vê tudo. E você sabendo que Ele vê tudo, você confia no amanhã. Então, diante de qualquer adversidade, de qualquer medo, de qualquer trauma, de qualquer tristeza, de qualquer coisa, você vai sentir-se grato. Ainda que emocionalmente e na lógica você esteja confuso, você lembra que o amanhã está seguro, então você consegue sentir grato. Entende? Em qualquer momento, seja ele qual for. Não significa que você não vai sentir as emoções mais. Você vai sentir a raiva, a tristeza, a dor, tal, mas você vai continuar grato. Você entende que o amanhã está seguro. Entende? Não é filosofia. Volto a dizer, estudo 7/12 Momentos Eternos. Estudo com Metatron. Como na escola, pega aqui ó, os 4 vídeos que eu fiz, tem uma playlist aí estudando o livro Lúcifer. Ou então pega e estuda o próprio livro Lúcifer mesmo. Vocês entenderão que as estrelas não é o seu caminho, que Deus venceu, que a vitória é certa, que tudo está bem. Entende? Então você consegue, de novo, repetindo, diante de qualquer adversidade, sentir-se grato. E por consequência, quanticamente falando, feliz. Entende? Não é que você vai ficar rindo que nem um retardado o tempo inteiro feliz, assim, do jeito que as pessoas acostumaram. O feliz daquela sensação plena, entende? De independente de qual momento você esteja passando, ou enfrentando, às vezes, né, muitas das vezes, a pessoa que está sofrendo, ela está segurando um peso ali, Deus confia nela para aquilo, entende? O outro está numa situação, por assim dizer, binariamente falando, melhor, porque Deus protegeu de um momento que talvez ele não seria capaz de passar, entende? Então muitas das vezes, se você está sofrendo e tudo mais, na verdade Deus está confiando em você, na sua capacidade, na sua força. Então só por aí você já consegue ser grato, agradecer a Deus por confiar em você, por passar por isso que você passa. Então bora lá continuar. É isso aí que tá tudo a ver com o que vocês falaram aí, que tem uma parada que fala aqui, que um cara lá da Columbia University fala que as pessoas têm fortes conexões sociais e sólidos relacionamentos. Algumas evidências que as pessoas são mais otimistas ou têm uma atitude de gratidão, têm uma humanidade mais alta. Humanidade, eles não entenderam, né? Imunidade, que ele falou. Mas deixa eu ver como é que tá o comentário da galera. Tá dando pra entender o que eu tô falando aí, pessoal? Tá saindo bem o áudio. Deixa eu ver, deixa eu ler um pouquinho aqui. Sim, episódio, gosto muito disso. Não conhecia, só meus irmãos, não conhecia, pode botar meu filho pra dormir, só resta, tô na minha janela assistindo a live e no horizonte um monte de raios muito foda, raios e relâmpagos e trovões. Tô ligado, eu vi a cena aqui, mano, não sei se igualzinho você tá falando, mas eu vi a cena, você sentado olhando lá pro horizonte, aqueles raios, não sei se tem montanhas, né, água, se não tiver água, sei lá, vale, e mas bora lá. Ele é místico. O Rafael, né, Pintencourt. Então bora lá, é isso aí, tá dando pra ouvir bem, né, galera? Vamos continuar aqui pra não ficar muito grande. 8h55, continuar. E eles o quê? Tem uma imunidade mais alta. Imunidade, olha lá. E ele falou, especialista... Você viu? Por enquanto aqui, ó, o Monark fez assim pro Igor. Olha lá, caramba. Porque por enquanto tá parecendo que era uma conversa filosófica. Já o que tá lá no computador vai pesquisando enquanto eles estão falando. Então ele achou, como eu posso dizer, informações, né, mais científicas falando e confirmando que eles estão filosofando, entre aspas. Matéria. Especialistas têm dito, entretanto, que é possível treinar a si mesmo para tornar a gratidão um hábito regular e não apenas algo passageiro.
Então tem tudo a ver com esse mantra aí que você tá falando. Ó, agora eu acho que agora que eu vou introduzir. Eu falar por falar nisso, em imunidade, aí ele vai falar uma dica que é excelente mesmo, entendeu? Você não precisa decorar nem nada, é só pegar e fazer. É uma coisa que você faz mesmo, uma atitude, é fazer. Entendeu? Não precisa ter mantra, pode ser qualquer um, pode ser um analfabeto. Você consegue falar pra ele, faz isso aqui, ó. Qualquer um faz. Ó. Sabe uma coisa engraçada e que aumenta muito a imunidade? Engraçada não, né? Ele fala engraçado é porque é curiosa, né? Pra ele é curioso. Ele não entende muito bem o porquê. Mas por isso que ele falou engraçado, eu acho. O Monarca, o Will acha engraçado, porque ele vai achar que ele é uma viagem. Tanto que tem hora que o Will fala, ele é meio louco mesmo. E, enfim, bora lá. Porque é curioso. É botar o pé na terra. Botar o seu pé na terra. Aumenta a sua imunidade. Agora, as pessoas falam, imagina, porra. Entendeu? Qual que é a questão? Botar o pé na terra. Ficar descalço e pisar na terra. Isso que ele tá falando, que aumenta a imunidade. Então, por isso que eu falei, qualquer pessoa pode fazer, né? E não é uma coisa que precisa decorar, não é uma coisa matemática e tal, é só fazer, pum, e perceber os resultados. Mas é importante essa conexão. Não dá pra explicar direito, parece coisa meio de maluco, esotérico e tal, mas cara... Mas é um pouco esotérico mesmo, né? Uma vez eu fui... É um pouco esotérico, mas é científico. Ele vai até tentar explicar a parte científica. Mas ele tem tudo a ver. Aqui na escola você consegue entender perfeitamente. Porque tudo é a TORS, né? É um campo eletromagnético. Então você troca esse magnetismo, né? Então quando você está calçado, principalmente com botas de borracha, e a maioria das coisas hoje é meio que borrachado, meio que tira esse aterramento, né? Direto com o solo. E o solo nada mais é que troca cognitiva mesmo. É uma relação atômica, né? A gente já tem muito vídeo explicando. Se eu for explicar tudo, demora pra caramba, né? E não é essa a questão. A questão que eu quero aqui é mesmo gerar uma vontade das pessoas estudarem esses nossos conteúdos. Quem quiser entender profundamente tudo o que acontece, desde o micro ao macrocosmo, de tudo mesmo da realidade histórica, filosófica, científica, etc., é só estudar os 7/12 Momentos Eternos, ensinado na escola, quem sabe, a escola de Lúcia.com.br, fundado por Bob Navarro. Estudar os conteúdos que o Bob Navarro explica. Lê esse livro aqui, ó. Pra quem gosta de ciência, música e tal, pega da metade pra frente. Se quiser ler tudo também vai de cada um, entendeu? Pra quem quer ser mais imediato, pega a parte científica e perceba o quanto o livro é científico. Depois você pega a parte histórica e por aí vai. O Rafael Bittencourt, mano, ele tem capacidade pra entender parte histórica e etc e tal. Inclusive o CD Temples of Shadow é sobre Lúcifer. Tá falando de Lúcifer. Temples of Shadow é Templo da Escuridão. Enfim. E faz relações lá. É em inglês o CD. Eu não tô falando que eles falam tudo certinho, mas isso correlaciona a escuridão com a luz e tudo mais. Então, enfim, eles têm capacidade cognitiva para entender, obviamente, né? Os caras, tanto que eles tocam, tanto que eles entendem de diversas coisas, né? Mas isso aí também não impede uma pessoa comum, uma pessoa... vamos chamar assim, humilde, que não está sei lá, ali no nível coletivo, lá conhecido no mundo inteiro, possa saber mais. É só prestar atenção, né? Já dizia muito tempo atrás na própria Bíblia, os loucos confundirão os sábios, entendeu? Mas ele é uma mistura dos dois, né? Ele é meio louco também, tanto que ele mesmo tá falando, não dá pra explicar direito porque você tirar de louco, de esotérico e papapá, né? Então pensando bem, ele não assusta não de ver... Ele já deve ter pesquisado diversas coisas e visto muitas coisas esotéricas, né? Então ele deve estar acostumado. Uma vez eu fui num bagulho com a minha esposa, Umbanda talvez. Umbanda, não lembrava que eles estavam falando, iam entrar nisso. E eu não sei até que ponto aqui, eu já tô querendo meio que quase parar, se vocês já entenderam a questão. No finalzinho que eu acho que eu vou... Não vou falar muito de novo, não. As pessoas têm que entender que não há o externo, né? Tudo é percepção cognitiva, todo é o mesmo processo. Se você mergulhar em qualquer coisa, você vai ver que é movimentos, é átomo, né? Se você entrar no átomo, você vai ver que é o mesmo movimento, acima e abaixo, tudo movimentando. E através desses movimentos, você tem a percepção. Através de movimentos mais rápidos ou mais lentos, você vai tendo as camadas de percepção. Assim, você tem na nossa observação, como a síntese de tudo, você tem ali o reino mineral, né? Que é nada mais que é o mesmo átomo. Você tem o mesmo átomo abaixo e acima. Se você mergulhar em qualquer coisa abaixo, você chega no átomo. Se mergulhar em qualquer astro acima, você chega no átomo. Então você tem o reino da luz abaixo e acima, o átomo, certo? Então esse átomo, se você for olhar de baixo para cima, organizando,
Você vai ter ele vai enlaçando, né? Você chega no cubo Metatron, que é 12 movimentos principais, e dentro desse cubo Metatron você tem todas as possibilidades, assim como nas notas. Você tem 7/12 notas. 7/12 por quê? Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí incluindo os bemóis, que é mais 5, né? Intervalos, você tem 12. Com essas 12 notas você pode compor ao além, ao infinito. E ele sabe muito bem disso. Com essas 12 notas, 7/12 notas, eles compõem músicas complexas pra caramba. As músicas deles são tão complexas que quando eles vão tocar, por exemplo, um CD que eles lançaram há tantos anos atrás, eles têm que reestudar o seu próprio CD para relembrar de tão complexo que é. Não é uma música que fica tocando de boinha. Tanto que ele vai falar aqui, ou já falou, que ele fez uma versão no Cifra Club simplificando a música para conseguir tocar numa fogueira, né, numa roda, porque é muito complexo. Então ele sabe muito bem o que eu estou falando aqui, ó. Da mesma forma que a 7/12 notas cria o infinito, esse cubo Metatron você tem todas as formas, todos os tons, todas as possibilidades ali, e cria além, ao infinito. Então assim, ó, chegou no cubo Metatron, que esses movimentos, essas possibilidades de se movimentar diante do nada, não vou falar tudo de novo, é só estudar, essas possibilidades, elas vão se aprofundando, né, elas vão, através desses movimentos, né, quanto mais se aprofunda o movimento, mais denso vai ficando, né, mais longe daquele nada vazio. Então vai dando mais formas. Então nessa movimentação você vai criando ali o reino mineral, que é a tabela periódica, né, que forma o reino mineral. Então através dessa complexidade, aprofundando mais, você vai ficando mais longe daquela escuridão. Então você vai criando mais complexidade, vai ficando mais denso. Então você já vai desdobrando ali pro reino vegetal. Então você já vai o reino mineral, né, você tem os minerais, né, a tabela, aí você tem as pedras, né, valiosas ou não, etc, os diamantes, etc. O reino mineral, as pedras, para simplificar. Aí mergulhando mais, aprofundando mais, você vai ter o reino vegetal, as plantas todas, que é mais complexa, agora que as pedras não é aquela sensação de estar parada, tanto que os budistas chutam ela para acrescentar informação, porque a sensação observacional é de estar parada. Se você observa uma pedra, parece que ela está parada, que é o reino abaixo do vegetal. No reino vegetal, você já vê que é mais complexo, no sentido de as plantas se movimentam, você vê, né? O girassol, por exemplo, ele acompanha o sol, o papapá não está parado, então já é mais profundo, já tem uma relação mais profunda ali de movimentação, já está bem mais longe daquele vazio inicial, certo? Então, isso é só percepção daquele observador, vou chegar lá. Aí nesse reino vegetal, se entendendo mais, procurando, se movimentando dentro de si, ecoando, percebendo o eco anterior e tudo mais, é só aprofundar aí nos estudos, esse reino vegetal vai transbordar para o animal, que já é os animais que se movimentam sobre esse reino anterior. E entre o reino animal e o reino vegetal, você tem, por exemplo, o bicho-pau, que é como se fosse um vegetal, mas já se movimentando nos reinos anteriores, na terra, no chão e entre as plantas, que é o vegetal. Então os animais já é o transbordar desse processo vegetal. Você pode ver, o animal já sobrevoou o mineral, que é o chão, a pedra, ele anda no chão, ele desvia das plantas, então ele está sobre isso, certo? Então desdobrou, mas é aquele mesmo processo se dobrando e redobrando. Aí do animal, que já inclui sensação, e a sensação já é movimento, ele se move intuitivamente na sensação, desdobrando isso, através da movimentação, você já vai cair no humano, que ainda contém a sensação animal do reino anterior, e todos os reinos anteriores, no reino humano você tem tudo que tem nos reinos anteriores que a gente citou aqui, e contém agora a lógica, você já raciocina, você percebe o que sente e organiza todos esses reinos anteriores, através da lógica, né? Você poda uma planta, você pega a planta e põe num vaso, enfeita uma casa com essa planta, você pega um animal, doma um animal, ou então faz o que você faz, na verdade você escolhe o que fazer com o animal. Se você for vegano, você escolhe uma coisa, se você escolheu outra, mas você escolhe o que fazer com o animal, tá entendendo? O animal só faz, entendeu? Se ele estiver muito bravo, ele te morde. Não, você escolhe, vou dar uma pancada, não, vou fazer carinho, não, você administra esses reinos anteriores, vou podar essa planta, não, vou goar essa planta, você administra. E o reino humano, quando entende essa lógica de sensação, quando ele transborda, ele vai para o reino dévico, ou seja, ele entende todo esse processo, ele está além do processo. Aí já é o reino quântico, entendeu? E isso fecha todo o processo. Então quando você entende que o reino humano é a síntese de tudo, você vai perceber que tudo é só um processo, que você observa, entende? Então isso aí já explica muita coisa da conversa deles, não dá para aprofundar mais não. Eu já estou pensando em parar, deixa eu ver mais o que eles vão falar aqui, que eu não lembro, né? E uma das vocês acham que para alguém que está chegando agora, essa explicação rápida que eu dei aqui no final, dá para dar um insight na pessoa? A intuição já faz parte do sexto sentido, é o sexto sentido. O sétimo é a criação, já é agrupar todas as anteriores e criar, já é o momento criativo.
né? Você tem os 5 sentidos, o sexto, que inclui a intuição, que é ser guiado pelo abstrato, não mais pela visão, pelo tato, não ser guiado pelo abstrato. Isso chama-se intuição. É igual, vou dar um exemplo aqui, ó. No Star Trek, né, que é uma série. Eu não sei exatamente, não lembro exatamente o que aconteceu, então vou dar um exemplo dos personagens, não do ocorrido, mas pra vocês verem. Tem um personagem que aquele que faz assim, né, ó. Eu esqueci o nome dele agora. A raça dele é uma raça lógica. Eles não têm intuição, eles é muito lógico. Já os humanos lá na série é intuitivo, né? Uma raça intuitiva. Então vamos supor, um humano e dessa raça lógica, eles estão correndo, eles estão fugindo de alguma coisa, correndo numa rua, correndo. Quando vê, tem uma entrada para cá e uma que vai reto. O cara que é da lógica sabe que pra cá é mais perto. Ele sabe, ele conhece o caminho, ele fez o cálculo, ele sabe que é mais perto. Então ele pega o humano e vai puxar pra cá pra ele chegar mais rápido. E o humano puxa ele pra lá. E ele fala assim, é louco, por que você vai pra lá? O seu humano, não sei. E vai correndo. Na hora que eles chegam por esse caminho mais longo, eles chegam lá no fim, eles percebem que o caminho lá mais perto estava bloqueado, seja lá por que for. Entendeu? Isso não entrou na conta do lógico. E também não entrou na conta lógica do intuitivo. Mas o intuitivo só foi pra vamos pra lá. Não sabia por quê. Só sentiu e vamos. Aí depois o que aconteceu? Pô, lá tá vendo? Tava fechado o caminho. Se a gente vai pular, a gente tava pego, porque a gente ia ficar bloqueado e já era. Entendeu mais ou menos a diferença de intuição e lógica? Então, não é errado ser guiado pela lógica, obviamente que não. Mas também não é errado ser guiado pela intuição, porque é importante. Ser guiado pela lógica é os 5 sentidos. Você depende da visão, depende do cheiro, depende do paladar, depende do tato, depende do ouvido, entendeu? Agora, na intuição, não que não dependa, mas está além disso. E quando eu falo além, também não é para diminuir nenhum nem outro. Entendam que a intuição está além no sentido de tipo, não sei porquê e tal, mas é aqui. Depois a gente entende. Deu pra entender a diferença um do outro e a importância de cada um? Então você tem os 5 sentidos, o 6º sentido da intuição, o 7º sentido da criação. Juntando esses 6 sentidos, gera o 7, como tudo na vida, né? Nas notas, nas cores e tal. O 7 é um momento autônomo, criativo, que já inclui todos os anteriores, incluindo até a intuição. E as demais que vão gerando, né? Porque aí já geram 12, aí vai gerando, né? A gente falando das bases, né? Das bases, de perspectiva. Tivemos um longo estudo, eu já falei. Tem uma playlist no meu canal, para quem estiver aí no canal, que chama Estudando a Obra Lúcifer. Para quem for lá vai entender bem melhor, mais aprofundado. Principalmente sobre o Metatron que eu falei. E sobre várias outras coisas, né? É só ter boa vontade, né? Se sentir vontade de entender, é só estudar que entende. Então vou dar play aqui de novo, galera, que eu tô bem mesmo a fim de encerrar agora. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Das dicas que a entidade me deu, foi, cara, bota... Olha o papo que eles já estão em Umbanda falando das dicas que a entidade deu. Olha o papo que eles chegaram, hein? Pé na terra. Vai pra O Igor foi e escutou dicas de entidade. Cachoeira, uma porra assim. É porque o Rafael Bittencourt deu a dica de pisar no chão, né? Aí o Igor, caramba, eu acredito que foi numa Umbanda. A entidade que eu conversei lá, resumindo, né? Falou que era pra mim ter contato com a natureza, pisar no chão, ir pra uma cachoeira. Tá ligado? Sim. O cara falou lá, tem que andar mais com o pé na grama aí, cara. Sim. Porque a eletricidade do corpo todo, você é a terra, né? Então, agora ele vai tentar explicar, mas é isso aí que eu já falei. Ele vai bem até, né? Mas pra quem entendeu esse processo que eu expliquei, vai entender melhor até o que ele vai explicar aqui agora. Eu vou encerrar nessa explicação dele, galera. Depois só leio um pouquinho o que vocês estão falando e a gente encerra por aqui. Acumula essa eletricidade. Mesmo que seja eletricidade estática, às vezes você não anda e encosta nas coisas e tal. Você encostando na terra, meio que você deixa isso... Você, sei lá, não deixa... É como se você descarregasse, por isso chama aterramento, né? Tudo é um campo eletromagnético. Você é uma mini torus que comunga com a torus geral. Então você tem a torus que chamam de terra, né? Nesse livro também explica muito bem tudo. Até essa discussão sobre terra plana e terra globo, que inclusive eles vão entrar, eu acho que eles vão entrar um pouco ali depois, mas eles bugam, né? Eu acho que nem falam disso, se eu não me engano. Mas enfim, toda vez que entram nesse assunto eles bugam, né? Mas... o processo da torus explica isso tudo, né? A gente é uma torus, mini torus, para assim dizer, um mini hexagrama, né? Não vou aprofundar, tem tudo a ver com o que eu expliquei há pouco tempo atrás agora aqui, nesse vídeo. E comum com a torus coletiva, então você forma uma torus geral. Então essa torus geral, ela tem um centro, né? Que está lá no polo da Antártida e tudo mais. Então essa troca, quando você, de novo, quando você está calçado, meio que você, como se você tivesse um pouco... É como se você calçasse uma bota para não tomar choque, para pôr a mão no choque, por assim dizer, tá entendendo? Para quem entendeu aí o processo, vai entender essa questão de troca eletromagnética, né? Você dá como se você descarregasse essas suas emoções carregadas, né? Para assim exemplificar. Se acumular só no seu corpo, você compartilha. Mas isso é uma ideia super esotérica, de fato. Pois é. Não é uma ideia super esotérica. É porque eles veem o superficial, de novo, eu tô falando, quem assistisse aqui tudo vai perceber, eles só veem o ele tá até assim, pois é,
tipo assim, porra, mano. Mas sem maldade também, porque, que gastura. E pra quem assistiu vai ver, eles têm amizade, o Igor já foi na casa dele, o Igor curte o Angra, o Igor é fã dele, entendeu? Mas, tipo, gastura, entendeu? Aí ele vai meio que na onda deles, porque fala isso, é uma coisa bem esotérica, né? Ele fala, poxa, como é que eu vou explicar? Mas mesmo assim, nem eu mesmo sei explicar totalmente a parte científica. Porque... Procura aí se tem alguma coisa que fale na internet sobre isso. Vai pisar na Aí, ó, terra. tá bom, vou encerrar por aqui, ó. Pra quem tá assistindo essa live e vai assistir isso aqui, quando o Monark fala, procura se tem uma coisa, se eles tivessem procurado pelo conhecimento que a gente passa aqui, né, a parte científica desse livro aqui, ó, eles iam entender certinho a parte científica dessa questão esotérica, entre aspas, que eles estão trabalhando. Eu vou encerrar por aqui mesmo, porque agora eles vão pesquisar ali no site, aí vai ficar enrolando e vai achar um site que realmente é site esotérico, aí não tem fonte, aí o Monark fica... Enfim, né, aí vai, aí isso corta, tira a paciência até do Rafael Bittencourt, mas ele não perde a paciência, ele desce pro nível deles, aí conversa aqui, conversa ali, e aí vai, né. Mas é isso, eu reagi mais por causa disso, eu fiquei surpreso, né, de ver o Rafael Bittencourt falar que ele praticou Ponopono, né, tem essas questões de pisar no chão, ele preza ir pra natureza e tudo mais, e realmente isso, porque eu sempre falava que eu achava ele um pouco, como é que eu falava? Ele parece que tem cara, vamos ser sinceros, parece que tem cara de bosta. Entendeu? Eu gostava mais que o Loureiro, que também parece que tem cara, mas eu me afinizava mais com o Loureiro, né? Mas enfim, faz um tempinho bom que eu venho me retratando em relação ao Rafael Bittencourt, né? Que eu fui percebendo que na verdade, enfim, reagi por causa disso, que eu assisti esse show dele antes de ontem. Ele ficou me chamando a atenção, né? Eu nem sabia por que direito, mas fiquei observando até a roupa que ele estava vestindo, percebendo que ele usa uma calça mais larga e tal, que não era um estilo bem encaixado no rock, né? No caso. E aí, enfim, eu não entendi porque que eu tava querendo observar ele. Aí eu fiquei dando forma, é a roupa. Eu não sabia por quê. Aí ontem saiu a live dele. Aí hoje eu concluí que eu só estava vendo naquele dia, porque saiu a live dele. Aí eu assisti a live dele, aí eu tinha que fazer essa live reagindo hoje. Espero que tenha ficado bem claro. E não confuso e parecer doideira. Isso parecer também é a mesma questão do Rafael Bittencourt. É porque não tá alcançando o que eu tô falando. Se alcançar, vai ver que eu não tô falando coisa com coisa. Tem total sentido. Aí o Cauã tá falando, dá pra entender bem, muito bom pra gerar curiosidade também. Que bom, essa é a minha intenção, curiosidade, né? E, obviamente, é claro, o Angra é famoso, o Rafael Bittencourt é famoso, né? É o cofundador do Angra, tá? Desde o início. Eu ia até falar mais sobre o Angra aqui e tal, mas acabei não falando, mas eu conheço há muito tempo. Então, claro que também eu consigo atrair esse público, mas a minha intenção não é só atrair esse público. É passar informação. E esse público é o público que eu conheço, é o público que eu identifico e que identifica comigo. Então eles vão entender bem o que eu tô falando através dessa perspectiva, né, do rock e tudo mais, e etc. Então isso é importante, sim. E tanto que, olha, durante a live dobrou várias coisas que eu nem lembrava. O Eli, né, já chegou aí, a gente escutando faz tempo. Ele já topou o Rafael Bittencourt e tirou até foto no Twitter, eu não lembrava disso. E por aí vai, tá vendo? Eu fui ver aqui, hoje é dia 13, eu já sabia que hoje era dia 13, mas eu tinha esquecido, né? Durante a live eu fui olhar pra falar a data, eu percebi. Então é conexão, entendeu? Tem gente que pensa, mas o que tem dia 13? Eu nasci sexta-feira 13, entendeu? Eu sempre gostei do número 13 e assim por diante. Eu tô falando de sincronia, conexão, das formas que eu, enfim, né? Que eu falo, que o abstrato fala comigo, e essas coisas assim, né? Sincronias e tudo mais. Não, o Eli tá falando, mano, achei a revista que a Luana tá falando, que Luana? Que a Luana tá falando, e ele fala de Lucifer de cara. Então, no Temples of Shadow é sobre Lucifer, né? E não só o Temples of Shadow, tem outras músicas do Angra que fala Lucifer declaradamente, fala assim, a palavra, né? O nome Lucifer, e tem outras que tá falando sobre Lucifer, e por aí vai. Então, galera, eu vou sair aqui mesmo, né? Eu agradeço aí a participação de todo mundo. Peço desculpa aí que hoje eu interagi menos, mas eu quero que a live fique um pouco menor. Eu espero que vocês tenham gostado e, tipo, amanhã, para quem estiver aqui na live ao vivo agora, o vídeo sai no meu canal. Então, se vocês puderem colar lá, comentem também nos comentários, falem alguma coisa sobre o Angra que vocês sabem. Provavelmente eu faça mais parte de cortes. Se vocês assistirem esse Flow Podcast inteiro, peçam alguma coisa que vocês queiram que eu comente. Interajam lá com o canal também, ajuda a dar essa força, não por mim, mas pela nossa missão, né, para ajudar que o meu canal vá mais longe, para alcançar mais pessoas, para ajudar que eu ajude mais pessoas a entender todo esse processo aqui que o nosso mestre trouxe pra gente. E, enfim, é isso. Comentem lá, interajam lá também. Isso que eu falei, né?
E se você é novo aí no canal, eu nunca fui te pedir isso, quem vê os meus vídeos mais antigos pode perceber, mas se faz necessário, né? Se você gostou do conteúdo, se inscreva aí, deixa like. Se não gostou também, pra mim não tem problema nenhum. Se quiser deixar dislike, deixa. Se não quiser se inscrever, não se inscreva. Mas se gostou, se inscreva, ajuda, leve pra frente, deixa ego de lado. Se for importante pra você, pode ser importante pra outra pessoa também. Então leve adiante, entendeu? Enfim, a gente tem que deixar desse egoísmo, né? Desse individualismo. Tem que pensar mais no coletivo, no próximo. A gente tá num momento que a gente precisa de união. Entendeu? O mundo está colapsando, queira ou não, está colapsando mesmo. Eu estou vendo notícias de Minas Gerais e tudo mais, né? Inclusive hoje mesmo, a Adriana não pode estar aqui, né? Eu não citei isso antes. Ela ajuda muito aqui compartilhando e tudo mais. Mas eu e ela trabalha junto, né? Então, às vezes quando eu não posso postar alguma coisa, ela posta para mim. Quando ela não está podendo postar, eu posto para ela. E hoje, por exemplo, eu postei a matéria por ela lá de Minas Gerais, né? E diversas outras coisas acontecendo aí em Minas Gerais. E não só em Minas Gerais, como diversos pontos do mundo, coisas mesmo, até tem coisas que eu nem vou citar aqui agora, que envolve cor do céu e tudo mais, tem coisas acontecendo, né? A realidade está meio que se desfazendo já. Então é importante a união, entendeu? Só a união que vai prevalecer diante do que está por vir, entendeu? O individualismo vai se desfazer, entendeu? O que vai restar é a união, entendeu? Unidos que irão sobressair, né? Por causa de todo esse processo. O processo precisa de união. Sozinho, todo mundo é um ponto no vazio do nada, queimando na agonia e tendo que criar a realidade através de si mesmo. Entendeu? E isso não é para qualquer um, não. Isso precisa de vários fatores que não vou entrar aqui agora. E que inclui a união, por exemplo. Mas é isso, galera. Vou ter que encerrar aqui. Obrigado aí por todo mundo pela participação. Desculpa aí a pouca interação hoje. Numa próxima vez a gente interage mais e melhor. Então, acho que é isso. Deu para entender tudo certinho. Agradeço a participação de todo mundo. Fique com Deus. Luz para nós. Escola de Luz.